Olá pessoal, estou aqui hoje para falar sobre o tumor glômico. O tumor glômico é um tumor raro que tem na mão, mas o cirurgião de mão ele é habituado a ver isso no consultório, né? Todo especialista tem bastante intimidade com esse tipo de tumor. Antes de falar do tumor propriamente dito, eu vou contar uma historinha. Quem me conhece sabe que eu gosto de contar história. Eu queria contar para vocês como que foi o meu primeiro contato com essa doença, com essa patologia. Eu, quando me formei, antes de fazer residência, antes de fazer minha especialização, eu fui trabalhar no interior e eu era médico do PSF, né? Uma unidade de saúde pequena, e nessas unidades a gente renova as receitas dos pacientes de uso crônico. Então, aqueles pacientes que usam antihipertensivos, remédios para diabetes, eles consultam aí a cada 6 meses, ou se tiver intercorrências, e nesse percurso aí eles precisam, se precisar de receita, você já conhece o paciente e aí você renova aquela receita. Isso é realizado no Brasil todo. Uma vez uma paciente chegou com a solicitação, eles deixavam a solicitação, ia embora e voltava depois para buscar o receituário pronto de uma medicação para dor, e era uma medicação para dor forte, um remédio aí, um opioide que a gente chama, que é uma medicação aí da família da morfina. A morfina é um opioide médio, e essa medicação era um opioide mais fraco, mas muito acima aí de uma dipirona, de um paracetamol, de um anti-inflamatório para dor. E eu queria, obviamente, muito criterioso, não renovei aquela receita, porque eu queria saber por que aquela paciente utilizava esse remédio, sendo que eu nunca tinha atendido. Ela voltou lá para pegar a receita e foi informada que ela não receberia essa receita se ela não passasse por consulta. Ela passou por uma consulta comigo, curiosamente na época não era na mão, mas era no pé. Ela falou assim: doutor, eu tenho uma dor excruciante, uma dor intensa, uma dor debaixo da unha do dedão do meu pé, né? Nós médicos chamamos isso aí de hálux, o dedão do pé, mas ela falou: eu tenho uma dor debaixo da unha do dedão do meu pé, que é uma coisa insuportável. Eu sofro com essa dor há uns 12 a 15 anos, eu pego essa receita nesse posto de saúde todo mês, eu preciso dessa receita porque eu não consigo dormir de outra forma. À noite a pior é intensa, no frio a pior dessa dor é intensa, meu dedo fica aí latejando e piora de uma forma aí com o frio, que eu moro ali ela era uma paciente que morava na beira de um rio, nessa cidade pequena, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, e ela falou assim que à noite esfriava bastante, ela tinha uma dor insuportável. Eu falei para ela o seguinte: olha, eu não sei o que você tem, não sei o diagnóstico, eu examinei, eu não tenho experiência suficiente para resolver seu problema, mas eu vou te encaminhar para quem tem. Encaminhei para o ortopedista, eu tinha um ortopedista na cidade, na época eu não era ortopedista ainda, né? Eu era um clínico geral. Eu encaminhei para esse ortopedista, que muito preciso, ele fez uma ressonância, descobriu que essa paciente tinha um tumor glômico, num subungueal, ou seja, debaixo da unha do hálux, do dedão do pé. E ele fez uma cirurgia e curou essa paciente. Então essa paciente, a princípio, ela tinha ficado com raiva de mim, porque eu não quis dar receita para ela, porque ela precisava ter um diagnóstico, um tratamento adequado. No entanto, ela voltou daí a alguns meses para me agradecer. Ela falou que foi diagnosticada com um tumor glômico e perguntou se eu conhecia. Eu disse que não. E até então, na faculdade, 6 anos de faculdade, eu nunca tinha entrado em contato com essa doença, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha estudado sobre isso. E ela voltou e falou: olha, o meu diagnóstico é o tumor glômico e eu fui operado, fui curado, eu voltei aqui para te agradecer por você não ter me dado a receita e por ter me encaminhado por um tratamento adequado. E aí eu fui estudar sobre o que é essa patologia. Depois eu voltei a estudar, fiz 3 anos de residência de ortopedia, depois eu fiz mais 2 anos de residência de mão e microcirurgia, e hoje essa doença, esse tumor faz parte da minha rotina. Isso é muito comum que eu atenda pacientes com essa patologia, apesar de ser uma patologia rara. Então eu vou explicar para vocês o que é um tumor glômico, e aí talvez muita gente vai se identificar com isso. Então, o que é o tumor glômico? O tumor glômico é uma neoplasia benigna, ou seja, um tumor benigno, não é câncer, não é um tumor maligno, que acontece, que pode acontecer no corpo todo, que ele acontece no tecido glômico. E esse tecido glômico está presente no corpo todo. O que é isso, o tecido glômico? O tecido glômico é o seguinte:
As nossas artérias chegam com sangue rico em oxigênio e vão sair pelas veias de todos os tecidos do corpo com sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, existe um local no corpo em que existe uma junção, uma anastomose, uma fusão de artérias com veias. Isso, eu não estou falando de veias de artérias grandes, como já ouviu falar aí de safena, de aorta, não, nada disso, é microscópico. São microanastomoses, microvasos que vão se unir e vão atravessar o sangue aí do sistema arterial para o sistema venoso. Nesse sistema, ele regula a perda de temperatura, se a gente vai esquentar o corpo, se a gente vai esfriar o corpo, através desse corpo glômico, esse tecido glômico, né? Como? Por exemplo, se tiver muito calor, nosso organismo dilata esses vasos e aí a gente vai perder calor pela extremidade. O fluxo aumentar de sangue nesses vasos dilatados faz com que a gente vai perder mais calor aí pelas extremidades. Pelo contrário, se tiver frio, o que vai acontecer? Os vasos vão contrair, eles vão ficar menos calibrosos e aí passa menos sangue nas extremidades, então a gente vai perder menos sangue e dessa forma a gente vai preservar o calor no nosso corpo. Então isso aí é o nosso organismo trabalhando para regular a temperatura. Quem que dá esse comando para o vaso dilatar e o vaso contrair? São pequenos nervos. Então nada mais é do que esse tecido glômico com um emaranhado aí de artérias, com veias, isso microscopicamente, e alguns nervos que dão esse comando para que isso aconteça. E é nesse tecido glômico que eu vou formar esse tumor, que é chamado de tumor glômico, essa neoplasia, esse tumor benigno raro, que pode acontecer no corpo inteiro, mas ele é muito mais comum em extremidades. Esse tecido ele é mais rico nas polpas digitais, na região debaixo das unhas, né, que a gente chama de região subungueal, e também nas plantas dos pés, mas a região mais acometida do corpo humano disparado é debaixo da unha, região subungueal, principalmente do polegar, em segundo lugar do indicador. Quem que são as pessoas mais acometidas por esse tumor? Mulheres. As mulheres são mais acometidas do que os homens. A idade mais comum de acometimento é ali entre os 20 e 40 anos de idade, e esse tumor representa aí de 1 até 5% de todos os tumores que aparecem nas mãos. Como é que são os sintomas? Como é que o paciente chega relatando os sintomas no consultório? Eu costumo brincar que o tumor glômico, eu faço o exame de imagem, daqui a pouco eu falo sobre o exame de imagem, apenas para topografar o tamanho, saber aonde que está essa lesão, né? Topografar e saber o tamanho da lesão, porque a história é muito clássica. Raramente eu vejo pacientes com tumor glômico que foge disso que eu vou falar, que são sintomas dramáticos. O paciente chega falando o seguinte: doutor, eu não consigo viver dessa forma. Com essa dor aqui eu prefiro perder o meu dedo. Várias e várias vezes eu escutei o paciente falando assim: pode amputar meu dedo, que é melhor amputar do que viver com essa dor. Doutor, no frio eu não aguento, é insuportável, isso lateja a noite toda, nem morfina tira minha dor. Doutor, eu já peguei um facão várias vezes para cortar meu dedo e minha mulher não deixou, eu não tive coragem. Ou a mulher chega e fala: doutor, salva meu casamento, amputa meu dedo, porque quando meu marido liga o ar-condicionado eu não aguento e a gente começa a brigar e eu preciso tirar esse dedo fora. Essa é a forma que os pacientes chegam antes de saber qual que é o diagnóstico. Eles chegam assim no consultório me relatando o que eles sentem. No exame físico, algumas vezes esse tumor é visível, quando está fora da região debaixo da unha, às vezes uma mancha meio que avermelhada, outras vezes azulada, arroxeada, e quando é debaixo da unha, nem sempre ele é visível, mas em algumas vezes que ele é visível, a gente vê aqui, eu vou até colocar uma figura aqui para vocês entenderem, a gente vê ali debaixo da unha uma pequena mancha azulada, arroxeada, que é onde tem o tumor. E aí, se a gente palpa, faz uma pressão sobre aquela região, o paciente sente essa dor insuportável, essa dor excruciante. O paciente várias vezes chora no consultório com esse teste. A gente, nos livros tem a descrição de Love's Test, que pega a cabeça do alfinete e faz uma pressão ali naquele local doloroso. A gente, com a pontinha de uma caneta,
a gente consegue apertar ali e ver que a dor é intolerável, é num ponto específico ali, quando geralmente é debaixo da unha, é num ponto específico que basta com que o paciente faça uma pressão ali ou tenha pequenos traumas que ele relembra todo esse sentimento de dor. Em relação aos exames de imagem, cerca de 30% dos casos vão ter alteração ao raio-x. Mas como se é um tumor de partes moles, como que isso vai alterar o raio-x? Altera da seguinte forma: esse tumor ele cresce e pelo espaço debaixo da unha ser pequeno, ele vai crescendo e ao crescer ele faz ali uma impressão óssea. Ele fica ali sobre a falange e vai crescendo e vai meio que fazendo uma impressão nessa falange, vai fazendo ali um buraquinho suave nessa falange, e no raio-x, em cerca de 30% das vezes, aí, ou mais um pouco, pode ser perceptível essa deformidade na falange. Apesar de eu não ver o tumor, no raio-x eu vejo um sinal de que ele pode existir. O ultrassom pode ver essa lesão, né? E também a ressonância magnética. Geralmente a gente tem um realce ali, uma captação de contraste, a gente vê aquela pequena bolinha, um pequeno nódulo que vai mostrar ali como que é o tumor e aonde ele está. Em relação ao tratamento, o tratamento dessa lesão ele é cirúrgico. Eu tenho que tirar esse tumor para que o paciente pare de sentir essa dor terrível. Essa cirurgia eu particularmente gosto de fazer com anestesia local e sedação. O paciente não sente nada, porque ele é sedado, não sente nem a picadinha da anestesia, e faço com anestesia local. Existem várias técnicas, algumas pessoas fazem uma pequena janela na unha, um quadradinho ali na unha para acessar o tumor. Eu particularmente prefiro rebater essa unha, então eu destaco a unha e dobro ela de lado, que eu faço uma dobradiça em um dos lados que eu deixo íntegro, acesso o leito ungueal, faço uma incisão, identifico essa cirurgia delicada, eu faço com pinças microcirúrgicas, com a lupa de magnificação, coloco uma lupa que aumenta aí pelo menos de 3 a 4 vezes o tamanho dessa lesão, para eu ter uma precisão melhor. Vou tirar a lesão, vou dar um pontinho no leito ungueal ali para reparar esse leito, para evitar a deformidade na unha, recoloco a unha e suturo novamente. Posso ter complicação dessa cirurgia? Claro que posso, né? As principais complicações que a literatura médica mostra e que eu vejo também no consultório, a principal seria a deformidade na unha. Pode ter uma deformidade na unha, mas como sequela. Mas como os pacientes falam, doutor, não me importo com essa deformidade na unha, porque eu prefiro amputar meu dedo do que sentir essa dor. Lógico que não são todos assim, mas é muito comum eu ouvir isso. Uma outra possibilidade é a recidiva, né? O tumor pode voltar. Existem aí trabalhos, não são trabalhos com grande número de pacientes por ser um tumor mais raro, mas se fala isso, é citado em alguns trabalhos até 15% de recidiva desse tumor. Mas tem que tirar para o paciente ficar livre dessa dor. Se você sente algo parecido, essa dor latejando na ponta do dedo, debaixo da unha, que piora muito com frio, no período noturno, que você bate ali a ponta do dedo e dá uma dor insuportável, já foi em muitos médicos, não conseguiu fechar um diagnóstico, essa é uma possibilidade diagnóstica. É importante você procurar um especialista de mão e microcirurgia, que tem muita experiência nisso. Alguns exames de imagem poderão confirmar o diagnóstico. Só de curiosidade, tem vários trabalhos aí na literatura mostrando que em média os pacientes demoram pelo menos 10 anos para identificar este diagnóstico. Roda por vários médicos, vários especialistas e não conseguem identificar esse tumor, porque, como diria um professor que eu tinha na faculdade, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, se o médico não tem vivência, não tem experiência e não conhece o diagnóstico, o tumor glômico, ele não vai identificar. E aí ele deveria encaminhar para quem tem experiência. Foi o que eu fiz lá no passado, que foi essa história que eu contei no início do vídeo, e aí que eu descobri a doença. Nunca mais me esqueci, hoje eu tenho uma vivência, uma experiência grande, já operei dezenas de casos. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, vai ser um prazer tentar ajudar, e fico à disposição, estou disponível, tem um link para o meu site na descrição do vídeo,
e se alguém precisar de uma teleconsulta ou alguma orientação, fica à disposição.